Bom, por enquanto eu vou gravar. Acho que tá funcionando o meu microfone. Como sempre, eu gravo as minhas webconferências, videoaulas com um aplicativo secundário. E só que parece que eu percebi que agora o Google Meet, ele agora faz gravações em HD, pelo menos, né? Antes não fazia gravações em HD. Aí eu fiz um pequeno teste aqui. Se esse teste sair gravação HD, a partir dos próximas vezes eu vou gravar pelo Google Chrome mesmo, tá? E aí já fica facinho. Aí já vai direto já pro e-mail de vocês, para quem quiser me pedir. Bom, eu preciso perguntar. Eu preciso perguntar para vocês, eu preciso de uma resposta simples, pode ser no chat. Vocês estão vendo aí minha tela de campo magnético, ímãs, metálica, né? Sim. Tá, obrigado. É, o que nós estamos no terceiro de física do terceiro ano do ensino médio e tá tudo ok aqui. E esse terceiro head, ele é o regime de exercícios domiciliares, né? E a carga horária dele é equivalente ao terceiro bimestre, né, de um ano regular de ensino médio técnico para gente. E o conteúdo do terceiro bimestre é campo magnético, né? Na verdade, começa com campo magnético. E os fenômenos do campo magnético, eles são provavelmente um dos primeiros fenômenos da física, né? Mais instigantes que cada um de vocês teve, né, no começo de vida. Então, o imã, ele é um objeto, né, uma tecnologia, ou ele pode ser uma rocha também encontrada na natureza. Ele é um objeto muito recorrente na nossa vida, né? E se você teve a oportunidade de brincar com dois ímãs, ou teve a oportunidade de quebrar um imã, você vai perceber que muitas das experiências que você teve estão descritas aqui nessa tela, né? Então, se você coloca um ímã próximo a fragmentos de metal, de preferência ferro, né? Então, fragmentos de ferro bem pequenininhos, como se fosse areia, a gente chama de limalha. Tá escrito aqui na tela. Então, conforme eu for declarando coisas aqui, né? Vocês deem uma olhada no que eu escrevo aqui. Então, o primeiro fenômeno magnético que eu vou descrever aqui para vocês é esse fenômeno número 1 aqui, né, que está rotulado como número 1. Então, quando você passa um imã próximo de malha de ferro, você percebe que o imã atrai esses fragmentos de ferro, né? E ele forma alguns padrões parecidos com o que estão aqui na imagem, né? Isso aqui é uma capa de disco, uma capa de um álbum da banda Metallica, uma banda de rock que eu gosto muito. E aí, sempre que eu tenho a oportunidade de falar sobre campo magnético, eu trago essa capa porque o campo magnético ele está intimamente ligado com os instrumentos eletrônicos, os instrumentos musicais eletrônicos, né? O sintetizador, a guitarra, o violão elétrico, o baixo, todos eles estão de alguma maneira, eles usufruem do conhecimento do campo magnético, da força magnética, indução magnética, eletromagnética, etc. Né? E eu gosto muito de trazer isso para dar uma contextualização da física aqui, né? Para vocês verem que como que tem como posso dizer, como que tem de artístico, né? Um quê de artístico aqui, de contemplativo entre a física, né? Como que a física é contemplativa, né? Além de ser útil para as nossas tecnologias e as nossas e os nossos confortos. Outro fenômeno magnético que a gente pode descrever aqui é que. Ainda sobre esse primeiro fenômeno magnético aqui, é que se eu jogo aleatoriamente um ímã, né, em uma limalha de ferro, eu vou perceber que a maior parte da limalha de ferro vai se acumular em dois pontos distintos do ímã, né?
Então, não importa o formato do ímã, isso vai acontecer. Tá? E esses dois pontos distintos são chamados de polos. E além disso, esses polos eles têm uma certa diferença entre eles, que a gente descobre quando nós vamos verificar mais e mais dinâmica do ímã, né? A dinâmica do ímã. Então, outro fenômeno magnético que a gente tem com o ímã, imagina que eu pego um ímã em formato de agulha, né? E eu suspendo o ímã, né? E aí essa ponta fina aqui eu chamo de norte, essa ponta aqui de trás eu chamo de sul. É arbitrário isso. E arbitrário do ponto de vista, na verdade, é convencional, né? E eu deixo esse ímã suspenso em formato de agulha. Essa ponta aqui do ímã, em qualquer lugar, em qualquer região do planeta isso vai acontecer, tá? Essa ponta do ímã, ela vai apontar para aproximadamente para o norte geográfico do planeta Terra. Então aqui está o norte geográfico do planeta Terra e o sul geográfico do planeta Terra. Então ele vai estar aproximadamente apontando para o norte geográfico. Tá? Então perceba que a direção e o sentido do sul para o norte é esse aqui. Né? E aí vocês percebam que tem um certo deslocamento entre as direções desses que estão descritas aqui, né? Então é mais ou menos mais ou menos essa ideia. A diferença de um para o outro acho que é menos de 15 graus, eu acho. Menos de 15 graus. E é justamente esse esse experimento magnético aqui que nos faz montar da onde vem o significado do norte geográfico e do sul geográfico. É justamente por causa desse fenômeno magnético aqui, né? Que em qualquer região você colocar o ímã, né? A bússola, né? Essa aqui é uma bússola, né? No planeta Terra. Então aqui eu tenho o hemisfério norte, né? O hemisfério sul. E aí o ímã é sempre mais ou menos assim. Em qualquer lugar que eu colocar o ímã, ele vai estar sempre apontando assim. Norte para cá, sul para cá. Então se eu coloco o ímã para cá, é sempre mais ou menos assim. Beleza? Se eu coloco o ímã para cá, é sempre assim. E aqui está o eixo, né, de rotação da Terra. Então aqui é norte e aqui é sul. Beleza? Outra coisa, já damos nomes aqui, né? Então, um polo do ímã se chama norte e o outro polo do ímã se chama sul. Outra dinâmica de ímã é que o ímã atrai metais, principalmente ferro, e quando eu aproximo o norte, o rótulo norte de um ímã com o rótulo norte do outro ímã, eu tenho repulsão. De uma maneira geral, é uma rotação que faz com que eles girem, né? Tipo, em sentidos contrários. Mas eu posso dizer como se fosse uma repulsão. E aí, se eu aproximo o norte de um ímã com o sul do outro ímã, eu tenho uma atração, né? Eu posso perceber isso de uma maneira como se fosse uma rotação também, né? Tipo, o ímã tá aqui, né? Um ímã fixo, né? Norte e sul aqui. E aí eu trago... Aqui nem tá a figura aqui, né? Então, aí eu tenho aqui uma agulha, né? Um norte e sul aqui. Beleza? E aí o que acontece? Eu pego esse ímã e aproximo para essa bússola aqui, de modo com que o sul fique mais próximo do norte. Como isso aqui tá ele não rotaciona, né? Ele tá é como se tivesse uma mão trazendo ele,
e esse aqui rotaciona, ele vira para cá, ó. Se em vez de for sul aqui fosse norte, né, se fosse invertido aqui, ó, fosse norte aqui, sul aqui, aí a bússola rotaciona para o outro lado. Né? Então, polos de mesmo nome, né, o mesmo rótulo, se repelem, polos diferentes se atraem. E aí a gente chama, um polo se chama norte, um polo se chama sul. E eles têm esses nomes distintos e, além disso, eles se correlacionam com o campo magnético. Né? A gente vai... E as linhas de indução, na verdade. Né? E a gente vai explicar como que eles correlacionam. Uma quarta dinâmica de ímã é o seguinte, uma característica, né, de ímã é o seguinte: se eu quebro esse ímã no meio, automaticamente eu terei dois ímãs. Vocês entendem o sentido disso? Por exemplo, digamos que alguém sem experiência, né, ele vai imaginar assim: ah, beleza, vou pegar esse ímã aqui, essa barra aqui desse ímã, vou quebrar ele na metade, aí eu vou ter uma metade vai ser o polo norte e outra metade vai ser o polo sul? Não. Uma metade vai ser polo norte-sul e a outra metade também vai ser polo norte-sul. Né? Então, se eu quebro um ímã em dois, os outros dois pedaços também são ímãs. Né? Então, eu quebro ele aqui. Mesmo que eu quebre ele aqui no meio, ele vai se dividir em dois ímãs. Ah, eu posso, sei lá, pegar um ímã compridão aqui. Então, aqui tem o norte, né? E aqui tem o sul. E eu posso simplesmente chegar aqui no norte e quebrar ele ao meio? E aí eu vou ter um pedacinho de norte e outro pedação de norte e sul? Não. Os dois serão norte e sul. Os dois terão norte e sul. Então não existe... O que significa isso? Né? Então na natureza, até onde a gente... Matematicamente isso é permitido. Os físicos até brincam com isso, né? Os físicos teóricos, mas experimentalmente não se verificou na natureza, né? Não existe ímãs monopolos na natureza. Não existe. Né? Todos os ímãs encontrados na natureza são bipolares. Tá? Todos eles. Bipolares. Porque tem dois polos. Pulando aqui, vamos pensar... Eu não gosto muito da sequência lógica desse comecinho do capítulo. O livro, primeiro, ele identifica o campo magnético para depois identificar as linhas de indução magnética. Eu prefiro explicar a partir das linhas de indução magnética. Então, como a gente encontra essas linhas de indução magnética? Né? Então, experimentalmente, já está aqui, por isso que um dos motivos de eu trazer essa capa essa capa do Metallica é porque experimentalmente a gente já consegue identificar aqui as linhas de indução magnética. Então, esse é o experimento, né? Ele é infinitas vezes realizado por ano em todas as grandes universidades do mundo, né? Pequenas também, enfim, que tem um curso de física ou de magnetismo. Esse experimento ele é realizado o tempo todo, né? Então você tem um ímã e você coloca esse ímã numa limalha de ferro. Irá surgir em torno desse ímã as chamadas linhas de indução magnética. Tá vendo? Aqui pela figura, pelo desenho, a gente não consegue identificar onde é o polo norte e onde é o polo sul. Eu preciso colocar uma carga elétrica aqui para saber onde que é o polo norte e onde que é o polo sul. Tá? Isso pode ser feito com um exercício de física, um problema de física que pode cair em exame vestibular.
Mas só de observar aqui esse padrão dessas limalhas de ferro aqui, eu percebo as linhas de indução. E é convencional que as linhas de indução saem do polo norte e entram no polo sul. Então não está aqui na figura, mas eu tenho a continuação, ó. E fica rotacionando. Por dentro e por fora, por dentro e por fora. É sempre dentro do ímã, né? Aqui não tem campo magnético, tá? Aqui não tem campo magnético, é sempre por dentro e por fora. Por dentro e por fora. Sempre nesse sentido. Então, as linhas de indução magnética, ou linhas de campo magnético, elas rotacionam dentro do ímã. Elas saem no polo norte e entram no polo sul. Então, aproveitei aqui a imagem do metálica. E aí o campo magnético que está descrito aqui é uma consequência das linhas de indução que eu vou explicar daqui a pouco. Então, aqui é uma versão da capa de disco do Metallica, né? Ah, só uma coisa também. Aqui nessa imagem que eu coloquei aqui, eu coloquei norte e sul aqui porque eu que decidi isso, tá? Eu não tenho certeza do que é norte e o que é sul aqui. Não tenho condição de descobrir, só de olhar. Então eu sugeri que aqui é o norte e aqui é o sul. Poderia ser o contrário também, tá? Então, aqui é a mesma coisa. Eu não sei qual é o sentido de rotação do campo magnético. Então eu vou sugerir que aqui é o norte, aqui é o sul. E as linhas de indução magnética elas estão rotacionando assim, né? Saindo do norte e entrando no sul. Tá, existe. Você pode perguntar assim para mim, mas como eu sei que as linhas de indução elas rotacionam em torno do ímã? É porque se eu colocar uma carga elétrica aqui, eu não vou saber me recordar. Eu preciso estudar o capítulo de força magnética. Mas dependendo do sinal da carga aqui, ela vai seguir para um sentido se ela for positiva e vai seguir para outro sentido se ela for negativa, tá? E aí eu faço essa correlação, mas eu não. Eu preciso dar uma olhada no próximo capítulo para saber isso. Que pode ser um problema de física, né? Então as linhas de indução elas saem aqui, ó, do polo norte, entram no polo sul. Eu posso ter esse formato de ímã também, né? Um formato de U. E aí por que ele é útil? Porque aproximadamente aqui nessa região aqui, ó, as linhas de indução elas são uniformes, elas são linhas retas. Então, aproximadamente entre uma parede e outra, né, entre uma parede positiva e negativa, eu tenho um campo magnético uniforme, em que as linhas de campo magnético estão igualmente espaçadas e todas seguindo de um sentido para o outro. Então, isso aqui são o quê? Né? Fazendo um zoom do que está, né? Um zoom e os esboço. Então, linhas de indução. Aqui ele chama. No outro capítulo aqui ele fala sobre isso. Indução magnética. Ou vetor campo magnético. A diferença de um para o outro é muito sutil. Elas se confundem muito em indução magnética. Né? Então, qual é a diferença nessa situação é campo magnético, tá? Qual é a diferença entre campo magnético e linha de indução magnética? A diferença é sutil e ela parte de duas definições, tá? Então, vamos lá. Essas linhas que saem aqui do polo norte e entram no polo sul são as linhas de indução magnética.
Aproximadamente nessa região aqui, essas linhas de indução magnética são iguais ao campo magnético. Então, o que é o campo magnético? O campo magnético é o seguinte. Você imagina que eu tenho... Eu vou selecionar uma dessas linhas aqui, tá? Então, eu vou selecionar uma dessas linhas aqui. Selecionei. Então, e aí, isso aqui é uma linha de indução magnética. O que é o campo magnético? O campo magnético, ele é um vetor que tem a mesma quantidade das linhas de campo magnético, de indução magnética, só que ele é tangente às linhas de indução magnética. Nesse ponto P aqui. E aí é por isso que eu falo que se essa linha aqui, se essa trajetória aqui for na verdade uma trajetória assim, ó, aí a linha de indução magnética e o campo magnético têm a mesma direção e o mesmo sentido. E aí eles são coincidentes. Então nesse ponto aqui eles se diferem, né? Mas aqui eles são a mesma coisa. E é por isso que a gente trata sempre em situações que as linhas de indução magnética e campo magnético são vetores, né? São representações vetoriais que têm a mesma quantidade, mas são iguais somente nessa situação aqui, ó, né? Em que as linhas de campo de indução magnética são uniformes. Nessa situação, eu tenho um campo magnético que é equivalente. Tá? E aí, basicamente, de uma maneira geral, você pode imaginar o seguinte, ó. Que o campo magnético rotaciona, ele pode ter... Enfim, eu vou escolher uma rotação qualquer aqui. Então, digamos que ele rotaciona aqui. Né? Então, está aqui o sentido de rotação, está aqui a linha de indução magnética. E aí, você pode imaginar que essa linha de indução magnética, na verdade, é a trajetória do vetor campo magnético rotacionando. Né? Aí você pode trazer para cá depois, ó. Ele está rotacionando, ó. Então esse vetor está rotacionando, né? Em torno desse... Isso aqui é uma elipse. Então aqui eu tenho um foco da elipse, aqui seria outro foco da elipse. Posso ter um campo magnético desse caso, por exemplo. E aí vai, mudando de posição. Bom, por que o vetor campo magnético ele é importante? Primeiro porque é o seguinte. Vocês... Nossa, mas de novo. Primeiro pelo seguinte. Vocês perceberam que muitos dos fenômenos magnéticos, eles envolvem forças sendo aplicadas à distância, né? Então, forças aplicadas à distância, né? Então, como você envia um Kamehameha ou um Hadouken para outra pessoa? Porque tem um campo, né, em torno de você que permite isso. Então, forças aplicadas à distância são sustentadas
afetadas pelo campo de força. Forças. Então, a força gravitacional. Por que ela é aplicada à distância? Porque existe um campo gravitacional em torno do objeto. Eu não vou lembrar a cara do campo, mas acho que é algo assim. Deixa eu ver. G, Gzão, Mzão. Acho que aqui é raio mais H. Alguma coisa assim ao quadrado. Acho que é sim. Esse aqui seria o campo gravitacional de um planeta. O que seria esse aqui? Esse aqui seria a aceleração da gravidade de um planeta de massa Mzão, de raio Rzão, a uma distância H da superfície do planeta. É algo assim. Se não for desse jeito, é muito parecido. Força elétrica. Quem dá sustentação à força elétrica? O campo elétrico. Né? Aprendemos já a calcular o campo elétrico. Né? Que é campo elétrico, K, Qzão, R quadrado, correto? Algo assim. Muito parecido, né? Muito parecido. Deixa eu ver. E a gente tem o campo magnético. Só que a forma como o campo magnético... Então, o campo magnético se relaciona com uma carga que sofre força magnética. Não, peraí. Devida a outra... Não, peraí. Com uma carga Q de velocidade V. Deixa eu terminar aqui. De uma carga Q de velocidade V, velocidade vetorial. Campo magnético se relaciona com uma carga Q de velocidade V com uma força magnética F devido a uma carga estática. Aqui são algumas simplificações, né? Estática Qzão distante R. Então, quem descreve a equação matemática que descreve esse relacionamento aqui, ó, é uma lei natural. Lei natural a ser vista no próximo capítulo. Correto? Então é por isso importante ter o campo magnético, porque o campo magnético é o que dá sustentação à força magnética. Que vai... Nossa senhora, que ódio. Ai. Aí. A força magnética que vai ser vista na próxima aula. Bom, aqui vocês já percebam o seguinte. Eu já adiantei que quem gera campo magnético é carga elétrica. Só que essa carga elétrica ela precisa ter algumas características. Ela precisa, para a carga elétrica gerar campo magnético, ela precisa estar em movimento.
Então, corrente elétrica nada mais é do que uma medida indireta de um movimento de cargas, né? Mais que isso, é uma medida de fluxo de cargas. Então, eu tenho uma quantidade de cargas fluindo através de uma seção transversal em um determinado instante de tempo. E isso está relacionado com o campo magnético. O que eu quero dizer é o seguinte: quando, basicamente, então eu tenho uma carga elétrica aqui. Carga elétrica só gera campo magnético se ela estiver em movimento. Então, a princípio, se você é um duende, né, que está sobre essa carga elétrica, você não percebe, esse duende não percebe campo magnético. É claro que aqui é da perspectiva da física clássica, tá? Agora, se você for um duende que está parado aqui na Terra, aí você percebe campo magnético. Por quê? Ele percebe a carga em movimento. Se a carga está em movimento, ele mede campo magnético. Mas o doente que está sobre a carga em movimento não percebe. Então, quando eu tenho um fluxo de cargas ou um movimento, de alguma maneira isso influencia na geração de campo magnético. De uma maneira bem simples, né, relacionar campo magnético com corrente elétrica, a gente usa esse experimento que está descrito aqui na tela, e é simples. Você liga um circuito elétrico a uma bateria, né? Então, o que acontece? Eu tenho a corrente convencional de cargas aqui, né? Menos aqui. Qual é o significado disso? Que eu tenho um fluxo de cargas positivas daqui do polo positivo, da bateria, né? E entrando aqui no polo negativo da bateria. Quando isso acontece, o ímã, ele vai, como posso dizer, ele vai se alinhar com o fio elétrico. Ele vai se alinhar com o fio elétrico porque agora eu tenho passagem de corrente elétrica aqui. Então deixa eu ver como que é deixa eu ver aqui. Então esse aqui foi foi um experimento feito por Ørsted, né, que ele descobriu isso por acaso, tá? Então ele percebia que quando ele pegava a bússola dele e aproximava de um fio elétrico, a bússola ela entrava ela ficava alinhada com o fio elétrico. Deixa eu lembrar como que é, deixa eu ver. Fenômenos magnéticos não constituem, portanto, fenômenos isolados, eles têm relação íntima com fenômenos elétricos. Então, até o momento, nós estudamos a eletrostática, né? E aí nós vamos perceber que a eletrostática ela está, de alguma maneira, interligada com a magnetostática. E aí eu envolvo né, alguma coisa de dinâmica também. E aí eu tenho a soma dessas três coisas aqui. O eletromagnetismo. Então você perceba, tá, estando a chave aberta, a agulha está paralela ao fio. No caso B, fecha essa barba, a agulha sofre um desvio. Eu estou tentando lembrar se o norte orienta com a corrente. Deixa eu ver se a lei de Biot-Savart fala sobre isso. A lei de Biot-Savart vai indicar a orientação do
campo magnético. Então, bora lá. Pulando agora para a lei de Biot-Savart, ela funciona da seguinte maneira. Então, eu já disse, já foi declarado, né, e existem experimentações que demonstram isso, que um ímã, né, ou a bússola, né, que representa um ímã em formato de agulha, ela se orienta, né, o campo magnético desse ímã se orienta quando ele se aproxima de um fio elétrico em que é a passagem de corrente elétrica nele. Essa orientação acontece pelo seguinte, porque existe uma interação magnética entre o ímã e a passagem de corrente elétrica através do fio. Quem relaciona essas quantidades da intensidade do campo magnético com a corrente elétrica do fio é uma lei natural que se dá o nome de lei de Biot-Savart. Enfim, ela funciona da seguinte maneira. Então, como que o campo magnético vai se orientar em relação ao fio? Você imagina que essa é uma maneira também de se calcular a intensidade de um campo magnético. Então, funciona da seguinte maneira aqui. Se o ímã externo, a bússola, né, ela se desvia com a passagem de corrente elétrica através de um fio, então esse fio está gerando um campo magnético. Esse campo magnético ele é gerado da seguinte maneira. Você imagina aqui que eu tenho um fio, né? Então esse fio está passando aqui. Eu vou tentar trazer um esboço desse desenho para aqui, para baixo. Você imagina que você tem um fio e esse fio está passando, né? Por um plano. E esse fio aqui, ele está exatamente nesse plano branco da sua tela de computador que você está vendo aí. E eu tenho a passagem de corrente elétrica aqui. Então aqui eu tenho o positivo e aqui o polo negativo do fio. Correto? A lei de Biot-Savart diz o seguinte. A uma distância R desse fio que seja perpendicular a esse pedacinho de L aqui. Então, digamos que eu tenho um pedacinho de L aqui, ó. Bem aqui eu tenho um pedacinho de L. E você vai considerar que esse pedacinho de L aqui, ele é reto. Então, todo esse fio aqui tem comprimento L, né? Comprimento L. Esse pedacinho de fio aqui, ele tem comprimento ΔL. Né? Então, se olhar bem de pertinho esse comprimento de fio aqui, ele tem aproximadamente uma direção reta. Apesar dele fazer parte de uma trajetória curvilínea. Correto? Há uma distância desse fio de modo com que ele seja perpendicular a essa direção aqui. Então, você imagina aqui que tem uma direção, né? Aqui nesse ΔL aqui, ó. Né? Então, ele é um pedacinho, né, de reta, né? Então, ele é um segmento de reta bem pequenininho. Se ele é um segmento de reta, então ele tem uma direção. Então, eu vou colocar uma cor bem clarinha aqui, ó. Né? Então, ele tem uma direção. E aí, eu vou pegar uma distância desse ΔL aqui, uma distância que eu vou chamar de R. Isso. Até um ponto P. Então aqui eu tenho distância R. Correto? Essa direção azul clarinho aqui e essa direção
azul escuro, entre essas duas direções eu tenho o quê? Um ângulo. Que aqui eu vou chamar de ângulo alfa. Correto? Nesse ponto P aqui, então como que funciona aqui? Nesse ponto P aqui, vai sair, né? Então esse aqui é o plano, ó. Esse aqui é o plano branco. Vamos olhar agora esse plano em perspectiva aqui. Vou colocar um plano em perspectiva aqui. Tá vendo? Ele está em perspectiva aqui agora, o plano. Então tá aqui. Então como que funciona aqui, ó? A partir desse ponto P aqui, vai sair do plano um campo magnético, um vetor campo magnético para cima. Ele vai estar saindo do plano perpendicularmente ao plano, tá? Vou chamar ele de delta B. E perpendicular ao plano. Devido a esse elemento de fio aqui, que por ele passa uma intensidade de corrente I. Então, como ele relaciona a intensidade desse campo magnético com esse comprimento de fio e a corrente elétrica que é atravessado pelo fio, segundo essa equação matemática aqui. Isso aqui é a lei de Biot-Savart. Lei de Biot-Savart. Correto? Então, qual é a direção e sentido do vetor campo magnético? Nessa situação aqui, né? Então Ixi, será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô fazendo a lei da... Ah, pera aí. Vou ter que mudar a corrente elétrica aqui. Vou ter que mudar o sentido da corrente elétrica. Então aqui é positivo e aqui é negativo. Do jeito que eu estou desenhando aqui, está espelhado em relação ao de cima. Então aqui é negativo, então a corrente elétrica flui para cá. Pronto, agora está certo. Deixa eu pensar. Isso. Regra da mão direita. Eu vou falar sobre essa regra da mão direita. Quem dá a direção e sentido do campo magnético? Se chama regra da mão direita. O livro, ele fala sobre duas regras da mão direita. Eu aprendi somente uma regra da mão direita que serve para todas as situações. O livro ele fala de duas que servem, cada uma dessas regras serve para situações distintas. Mas, segundo a regra da mão direita que eu sei, ele serve para ambas as situações. Então, como funciona? Você imagina o seguinte, ó.
Aqui está o exemplo da regra da mão... Está um exemplo que ele funciona para a regra da mão direita, mas eu vou trazer um exemplo mais didático. Você imagina que eu tenho aqui um fio. Correto? E aí nesse fio está fluindo corrente elétrica para cima. Então aqui é positivo e aqui é negativo. E aí o que você faz? Eu sei que está rotacionando em torno desse fio campo magnético. Correto? Está rotacionando. Mas para qual direção e sentido esse campo magnético está rotacionando? É para cá ou é para cá? Ele é anti-horário ou ele é horário? Quem descreve isso é a regra da mão direita, que também faz parte da lei de Biot-Savart. Então funciona assim, ó. Você imagina, então, já que o fio está aqui, né, na direção vertical, você pega a sua mão direita e estica o seu dedão. O dedão, ele tem o mesmo sentido e direção do fio, da corrente elétrica. As pontas dos seus dedos vão envolver o fio. Então você percebe o seguinte, que as pontas dos seus dedos são o sentido de rotação do campo magnético. Então, se seu dedão está apontando para cima e as pontas dos seus dedos envolvem esse cilindro ou esse fio assim, então o sentido de rotação do campo magnético aí é o sentido do jeito que está aí, é anti-horário, né? Anti-horário. Agora, se a corrente elétrica for para baixo, ou seja, aqui for positivo e aqui for negativo, aí inverte o sentido de rotação do campo magnético. E por que é importante isso? Porque esse sentido de rotação aqui, primeiro que ele depende desse sinal aqui. Então, se eu tenho passagem de corrente de cargas positivas para cá, então o campo magnético vai girar assim. Se eu tenho passagem de cargas elétricas negativas para cima, então ele vai rotacionar em outro sentido. Tá? Então essa é a regra da mão direita. Beleza? Então, se está apontando para baixo, aí o que você faz? Você vai pegar a sua mão e vai inverter ela agora para baixo. Ó. Deixa eu ver se eu consigo desenhar ela de cabeça para baixo aqui. Acho que é assim, mais ou menos. É um joinha de cabeça para baixo agora. Né? E aí a corrente elétrica está apontando para baixo. E aí a gente tem o... né? Ó, campo magnético rotacionando nesse sentido. Tá vendo? Bom, então, direção e sentido do vetor campo magnético, quem dá é a regra da mão direita. Essa é a regra da mão direita que serve para todos os casos. E o módulo do vetor campo magnético é dado assim, ó. Ele é proporcional a μ0 dividido... Não, ele é igual a uma constante de proporcionalidade que a gente chama de μ0. Se não me engano, ele tem um nome, deixa eu ver se ele está dado aqui o nome disso. Acho que é permeabilidade magnética no vácuo. Vou falar sobre ele daqui a pouco. Então, a intensidade do campo magnético é igual a essa constante que a gente chama de permeabilidade do campo magnético no vácuo, dividido por 4 vezes o π.
Aqui, se eu não me engano, acho que é ΔL, né? Isso. ΔL vezes a intensidade da corrente, vezes seno do ângulo alfa, dividido por essa distância aqui, eu não lembro se é ao quadrado. É ao quadrado. Então essa aqui é a lei de Biot-Savart. Correto? Tá, isso aqui, ó, ele pode ser chamado de duas maneiras. Literalmente pelo seu nome em grego, é uma letra grega chamada Mi, e esse zero é um subíndice. Ou você pode chamar assim, ó, permeabilidade magnética no vácuo. Essa constante ela é determinada em laboratório, segundo esse experimento que a gente escreveu aqui. Aí, ó, perceba o seguinte, ó, se o campo magnético, se a corrente elétrica está fluindo nessa direção e nesse sentido, faz o seguinte, ó, coloca o dedão aqui, ó. Ó o dedão acompanhando aqui o campo, a corrente. Então, o que está acontecendo? As linhas de indução magnética saem desse ponto P, né? Esse ΔB aqui é o campo magnético perpendicular às linhas de campo magnético. Então, as linhas de indução magnética saem daqui e entram aqui. E esse ΔB, ele é o mesmo daqui também, ó. Né? Porque lembra? Eu tenho as linhas de indução magnética rotacionando aqui, e em cada pontinho eu tenho um campo magnético tangente a essa trajetória. Né? Aqui ele dá a regra da mão direita, mas eu... Vocês podem usar ela, tá? Não tem problema, mas eu prefiro não. Ele chama isso aqui regra da mão direita número 1. Ele usa outra regra da mão direita para poder determinar o norte e o sul de um solenoide, de um campo magnético através de um solenoide. Então tá aqui a permeabilidade magnética no vácuo. Então ele é igual a 4 vezes π vezes 10 elevado a menos 7 vezes Tesla vezes metro dividido por ampere. Então, a unidade de medida do campo magnético é o 1 Tesla, em homenagem ao Nikola Tesla. Aqui ele está explicando de onde que vem a unidade de medida do Mi0. Portanto, a unidade de Mi0 será Tesla vezes metro ao quadrado dividido por ampere dividido por metro. Aí esse quadrado elimina com esse metro, aí sobra Tesla vezes metro dividido por ampere. Ele fala sobre outra coisa também, que é a velocidade da luz. A velocidade da luz, ela é igual ao inverso da raiz quadrada de μ0 ε0. Isso aqui é uma constante eletrostática, se chama permeabilidade elétrica no vácuo. E esse aqui é a constante magnetostática, que se chama permeabilidade magnética no vácuo.
Tá aí uma curiosidade. Isso aqui dá aproximadamente 300.000 quilômetros por segundo. Velocidade da luz. Ou seja, o que é luz? Até o momento não sabemos, mas temos uma pista que a luz está, de alguma maneira, interligada, né, referenciada no eletromagnetismo. De alguma maneira, ela surge dentro do eletromagnetismo. É um dos capítulos que nós iremos estudar aqui no terceiro ano do ensino médio. Bom, gente, eu vou falar brevemente sobre... faltam algumas sessões para serem estudadas ainda, só que eu vou deixar para vocês estudarem, vou deixar por enquanto e para vocês estudarem com as videoaulas que eu deixei disponível na sala virtual. Aqui eu vou fazer uma breve menção de como calcular o campo magnético devido a uma espira circular e devido a uma bobina. Uma bobina nada mais é do que uma junção de espiras, né? Então cada espira produz um campo magnético, então uma espira alinhada com a outra vai somar campo magnético. Então, o livro ele não dá os detalhes, muitos detalhes de como... Ele fala brevemente como se calcular o campo magnético devido a uma espira circular, ele dá aqui os detalhes. Mas ele fala, é muito breve e, na verdade, os detalhes aqui eles envolvem cálculo diferencial integral aqui. Esses passos aqui. Então não vou perder muito tempo com os passos. Eu vou gastar mais energia aqui com essa equação com essa equação aqui, ó. Qual é o significado dessa e dessa equação aqui? Então você imagina que eu tenho uma espira circular. Então aqui é positivo, aqui é negativo e a corrente convencional segue esse sentido de rotação. Primeiro que essa espira aqui produz campo magnético. De intensidade igual a essa equação matemática aqui, ó. μ0 dividido por 2 vezes corrente dividido pelo raio da espira. Então, vamos dar nome às coisas aqui, né? Então, o que é campo magnético? Um módulo, né? Permeabilidade é uma constante magnetostática que o valor já dei, né? Ele é no livro, ele é tabelado, magnética no vácuo. Não vou falar. Se não me engano é 4π vezes 10 elevado a menos 7 vezes Tesla vezes metro dividido por ampere. E corrente que atravessa a espira, né? E R raio da espira. Correto? Então essa espira ela tem um raio, né? E esse raio influi na intensidade de campo magnético que essa espira produz. Tá.
Beleza, então a gente já sabe calcular o módulo do campo magnético, mas campo magnético ele é vetor. Quem vai determinar a direção e sentido do campo magnético devido a essa espira? Novamente, a regra da mão direita. O livro aqui, acho que ele seleciona outra regra da mão direita aqui. Tá, ele fala. Esse aqui, o que está escrito aqui, como determinar a rotação do campo, a rotação do campo magnético através da espira, isso aqui é um desdobramento da regra da mão direita. Tá? Então eu vou falar como aplicar a minha regra da mão direita para descobrir o sentido de rotação do campo magnético em torno da espira. Então, como funciona aqui? Novamente, a gente aplica novamente a regra da mão direita aqui. O que vai acontecer aqui é o seguinte. Você vai envolver a espira, então você vai colocar sua mão aqui na espira, e o seu dedão vai acompanhar o sentido da corrente através da espira. Então tá aqui o dedão. Então o que acontece? O que significa isso? Você vai envolver o seu dedão, a sua mão aqui, né, as pontas dos seus dedos em torno da espira, e o seu dedão está acompanhando a corrente. Isso aqui significa o seguinte, ó, que o campo magnético ele está saindo desse lado e é representado por essa figura e entrando aqui, ó, que é representado por essa figura. Então você imagina que essa espira está completamente submetida a esse campo, a esse plano branco que você está observando, que é o mesmo plano da sua tela do computador. O campo magnético ele sai desse ponto aqui, então, e entra aqui. Se eu olhar essa espira em perspectiva, eu vou ver algo mais ou menos assim. Então, digamos que a espira está em perspectiva. Vou colocar a espira em perspectiva aqui. Então, está aqui o plano, né? Então, vou colocar aqui a espira em perspectiva no plano. Não, então, essa espira aqui, aqui. Então, é como se eu pegasse esse plano a qual essa espira está submetida e eu colocasse ela, e eu rotacionasse ele em relação aos meus olhos. Então, está aqui o positivo, o negativo e o sentido, né, da corrente elétrica. Então, o que significa aqui? O campo magnético ele está saindo daqui, desse ponto, e entrando aqui, ó. Fazendo essa trajetória aqui, ó, de rotação, ó. Sacou? Então é como se fosse uma canetinha saindo desse plano, girando e entrando aqui. Acho que eu devo ter algumas imagens na internet para poder demonstrar isso. Então, direção, sentido, regra da mão direita. A minha regra da mão direita. Funciona para esses casos também. Então, novamente, eu vou pegar essa espira, agora eu vou colocar ela em perspectiva. É como se fosse assim, ó. Agora eu vou colocar ela em perspectiva assim. Eu vou pegar esse plano aqui, ó. Agora eu vou colocar ele de tal maneira que eu estou vendo agora a lateral da espira. Então, estou vendo a lateral da espira aqui, ó. Se eu ver a espira em lateral, eu vou ver exatamente isso, né? Correto? Um fio mesmo, né? Então, do outro lado tem o positivo, desse lado tem negativo. E aí, o que eu estou vendo? Como eu vou observar o campo magnético fluindo aqui? Eu vou observar assim, ó.
saindo de um lado, entrando no outro. Correto? Saindo de um lado, entrando no outro. Beleza? Então, ó, campo magnético rotacionando assim, ó. Né? Aqui está saindo, é esse aqui, e aqui está entrando, que é esse aqui. E aí daqui até aqui eu tenho a distância, que é o raio, né? Ou a distância R, que é o raio da espira. Se eu tenho N espiras, né? Se eu tenho uma espira em sequência da outra, né? Se eu tenho uma espira em sequência da outra assim, ó, todas iguais, se eu tenho N espiras aqui, então eu tenho um campo magnético fluindo assim, ó. Então eu tenho N espiras aqui. E o campo magnético está fluindo para cá, ou quando a gente está fluindo para cá, aí, deixa eu pensar aqui. O campo magnético está rotacionando assim, ó. Achei. Então ele está entrando por aqui e saindo aqui, ó. Entrando por aqui e saindo aqui. Como eu descobri o sentido, o sentido de rotação aqui, eu usei a regra da mão direita. Eu espero que esteja, que eu apliquei certo. Eu espero. Esse campo magnético aqui, né? Ele tem intensidade devido a essa bobina, né? Que é igual N espiras vezes constante da permeabilidade magnética no vácuo vezes corrente elétrica dividido por 2 vezes o raio. Né? Então, isso aqui é devido à bobina, né? N espiras. E esse aqui é devido a uma espira. Uma espira. Bom, vocês veem aí que é bastante conteúdo e eu não consegui, nunca consigo resolver exercícios, né? Porque se eu resolver exercícios, já essas webconferências duram mais que 1 hora. Essa aqui já tem duração de mais ou menos 1h10. E eu encerro por hoje. Obrigado aí pela companhia de vocês. Tchau, até daqui 2 dias.